Meu querido irmão, minha querida irmã, professor da escola bíblica, nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que a direção da nossa escola nos proporciona de estarmos refletindo. A leitura diária de hoje se encontra inserida no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, Êxodo, capítulo 31, verso 2 e 3. Esta é a leitura diária que está dentro da próxima lição número 8, que tem como tema a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E o texto da reflexão da leitura diária vai dizer em Gênesis capítulo 1, verso 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí a gente vai para o outro versículo de Êxodo capítulo 31, verso 1 e o verso 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Meus irmãos, estes dois versículos traz a reflexão da leitura diária que mostra exatamente a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A ação do Espírito Santo em moldar, em formar o caráter dos cristãos para o serviço da obra de Deus. E a gente observa que em Gênesis capítulo 1, verso 2, o texto mostra a ação do Espírito Santo sobre a criação do universo. A gente vai ver que o texto é bem enfático ao dizer que a terra era sem forma. E não apenas sem forma, ela era também vazia. Mas tinha uma coisa: a terra, mesmo sem forma e mesmo vazia, ainda tinha um terceiro aspecto, que era um aspecto impeditivo, um aspecto que contribuía negativamente para a criação, que era: havia trevas sobre a face do abismo. Mas tinha uma coisa: em meio a tudo isso, ainda existia esperança. E a esperança reside no fato de o Espírito de Deus estar se movendo sobre a face das águas. A gente pode observar aqui nesse versículo, fazer uma aplicação pessoal na nossa vida. Nós, como terra, a Bíblia fala que o ser humano, ele é pó, né? Fomos criados do barro. Deus formou o homem do pó da terra, e o homem, como pó, como terra, ele pode estar sem forma, ele pode estar vazio de Deus, ele pode estar passando por um grande momento de adversidade, ele pode só estar vendo trevas, escuridão, dificuldade na vida dele. Mas tem uma coisa: se existe o Espírito de Deus pairando no coração dele, se existe o Espírito de Deus se movendo sobre a vida dele, há esperança. Há esperança. E Deus pode mudar a situação. Vidas vazias podem ser cheias do Espírito de Deus. Vidas sem forma podem ser reformuladas, podem ser criadas novas esperanças, porque o Espírito de Deus está pairando, está se movendo. Permita que o Espírito de Deus se mova sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e você verá que o milagre de Deus pode acontecer. O Espírito Santo atuando no Antigo Testamento, vai dizer em Êxodo capítulo 31, verso 1 e 2, que Deus chamou por nome a Bezalel,
da tribo de Judá, e começa ali a formar o caráter de Bezalel. E diz o texto que e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, para trabalhar em prata, para trabalhar em cobre, para trabalhar em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Deus formando o caráter de Bezalel, capacitando-o para uma obra específica na sua casa. Deus capacita quem escolhe, meu irmão, minha irmã. Não importa as adversidades, os empecilhos, as barreiras que têm surgido na sua vida. Se você for escolhido por Deus, tenha a certeza de uma coisa: Deus está moldando e formando o teu caráter, te capacitando para uma obra específica. E no verso 11, ele completa o caráter, ele completa a criação, ele completa a formação da identidade pentecostal do cristão. No verso 11, fazendo o seguinte: derramando o azeite da unção e o incenso aromático, para que esse cristão, para que essa pessoa desenvolva e seja uma pessoa diferenciada na obra de Deus. Portanto, o que o inimigo tem feito nos últimos dias é tentar enfraquecer, para tentar destruir a identidade pentecostal dos cristãos, mas debaixo do sangue de Jesus. Permita que o Espírito de Deus mova-se sobre a sua vida. Tem o Espírito de Deus aí? Tem o Espírito de Deus no seu coração? Tem o Espírito de Deus na sua vida? Ele vai mudar a tua situação, ele vai mudar a tua história. Você pode estar vazio, você pode estar sem forma, mas o Espírito de Deus molda e forma o teu caráter. Em nome de Jesus, receba a unção da graça para que você possa ser uma nova criatura, para que nós possamos ser novos cristãos, melhores pessoas, no plano eclesiástico e no plano familiar, no plano da sociedade em geral. Ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, isso é uma identidade que o Espírito Santo de Deus nos concede quando Ele está sobre a nossa vida. Que Deus em Cristo nos ajude e que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.